Bom, no dia de hoje, com muita alegria, estamos recebendo o Alexandre Moraes aqui. E ele tem uma história grande para contar. Ele vem da casa mais antiga do Espírito Santo, a Associação Espírita Jerônimo Ribeiro, em Cachoeiro. Então, vamos ficar com as suas reflexões. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe. O assunto hoje é perdão, né? Pois bem, eu trouxe as palavras de Jesus como um ponto de meditação para o nosso trabalho de hoje. Quando no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículos 14 e 15, ele diz: se perdoardes os homens as faltas que cometem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, tampouco vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. É um pensamento que às vezes a gente pensa até cair em contradição, quando fala que se nós não perdoarmos, o Cristo, que tem o perdão incondicional, não nos vai perdoar. Mas se nós recordarmos o que nós falamos no modelo de oração que seguimos, nós pedimos: perdoe as nossas faltas ou as nossas ofensas, tanto quanto nós perdoarmos a quem nos tem ofendido. Então nós é que pedimos essa balança como uma medida corretiva. Mas vamos focar no perdão. Pois bem, quando nós voltamos na história, lá para o lado dos profetas, o que eu observei é que pouco se menciona de perdão. E quando se menciona algo que leva para esse lado, o entendimento pode ficar, vamos dizer assim, nublado. No Velho Testamento, em Êxodo capítulo 34, versículos 6 e 7, Moisés coloca o seguinte: Deus de ternura e piedade, lento na cólera, rico em graça e em fidelidade, que guarda a sua graça a milhares, tolera a falta, a transgressão, o pecado, mas a ninguém deixa impune. Então fica, vamos dizer assim, que perdão é esse? Na verdade, nós estamos vendo, era a revelação praticamente da lei de causa e efeito. Mas nós vamos encontrar na própria lei de Moisés, quando nós avaliamos a pena de talião, ela é muito similar ao Código de Hammurabi, que surgiu na Mesopotâmia cerca de 3 séculos antes. A lei do olho por olho, dente por dente. Então, às vezes, nós achamos aquilo até rigoroso, considerando que estamos falando de leis que vêm de um emissário celeste. Mas se nós observarmos o quanto era desequilibrado a justiça antes, a inexistência de uma lei, quando as faltas eram cometidas, digamos, se alguém me roubasse uma ovelha, eu me veria no direito de ir lá e roubar todo o rebanho dela e ainda matá-la. Ou se alguém ferisse alguém que me fosse caro, eu me sentiria no direito de ir lá e não só matá-lo, mas talvez matar toda a família. Então, quando se vê o quão desmedida era a violência, o quão desmedida era, vamos dizer assim, a ação, a reação que se tinha naquela época através da vingança, a lei de Moisés vem colocar um freio. E pela primeira vez, estipular que a pena é proporcional à causa que a originou. É proporcional à falta cometida. Lá na frente, naquele que é conhecido um dos precursores, um dos principais precursores do Cristo, Sócrates, que vai legar a Platão também a sua filosofia, é que ele vai começar a falar do perdão de uma forma mais clara. Quando ele diz o seguinte: não é preciso jamais retribuir a injustiça por injustiça, nem fazer o mal a ninguém, qualquer que seja o mal que vos tenha se feito. Poucas pessoas, entretanto, admitirão esse princípio, e as pessoas que estão divididas não devem, senão, desprezar-se umas às outras.
Pelo menos ele já deixava claro. Seria necessário, então, a vinda do próximo emissário, que é o próprio Cristo, para que esse pudesse cantar o perdão de uma forma bastante explícita, tanto que numa das mais belas páginas já escritas pela mão do homem, o Sermão das Montanhas, entre as inúmeras bem-aventuranças, nós vamos encontrar: bem-aventurados os que são misericordiosos, pois esses alcançarão a misericórdia. E ainda ali, o Cristo vai colocar, vamos dizer, no Evangelho de Mateus, consta no capítulo 18, versículos 15, de 21 a 23 também, quando ele diz: se contra vós pecou o vosso irmão, ide e fazei-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se ele vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Aí é nessa hora que o apóstolo pergunta para ele: então, Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que houver pecado contra mim? Até 7 vezes? E o Cristo responde com muita propriedade: não digo que perdoe 7, mas até 70 vezes 7 vezes. Se nós voltarmos para entender que naquele tempo estávamos lidando com pessoas completamente analfabetas, e que assim permaneceriam por séculos e séculos, tantos que os vitrais das igrejas nada mais eram do que uma história em quadrinho das passagens do Evangelho, porque as pessoas não compreendiam o latim, isso falando 1000 anos após o Cristo. Então naquela época, raríssimos sabiam ler, somente os escribas. E fazer conta, tenta fazer uma conta de multiplicação em algarismo romano, então, que nem o zero tem. Eu vou te falar que nem eu consigo. Então 70 vezes 7 vezes, trata-se de um número incontável para a realidade daquela época. Ou seja, não se conseguia alcançar matematicamente para grande parte do povo o limite do perdão. Só que o perdão, então, ficou basicamente vinculado ao movimento religioso. Basicamente, o perdão estava ligado às correntes religiosas, e a pessoa trazia, vamos dizer, até pouquíssimo tempo atrás, esse compromisso perante a necessidade de comungar, perante a necessidade de confessar, e perante os compromissos que assumia com as suas próprias religiões. Mas o perdão não é somente uma questão religiosa. O então, já na década de 70, arcebispo da igreja anglicana na África, chamado Desmond Tutu, uma vez mencionou: perdão e reconciliação não são atividades etéreas, espirituais ou de outro mundo. Elas têm a ver com o mundo real, são política real, porque num sentido muito verdadeiro, sem perdão não há futuro. E ele tinha uma representatividade muito grande naquela época, na época que nós vivíamos o terror do apartheid, uma série de coisas. Ele estava sempre aparecendo nas reportagens de TV. O pesquisador da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, vai além, José Atílio Bombana, quando ele fala o seguinte: se uma pessoa acumula sentimentos negativos, ela pode desencadear uma série de transtornos, não somente psicológicos, mas físicos também. Ou seja, o rancor é capaz de causar transtornos orgânicos, ou seja, que vai nos afetar a própria saúde. Eu tenho aqui, não vou mencionar em detalhes, porque senão vai extrapolar o nosso tempo, mas pesquisas da Universidade de Michigan, da Universidade de Idaho e da Universidade de Duke, que mencionam avaliações que ligaram alterações na pressão, que ligaram incidência de dores nas costas, de dores de cabeça, de mal-estar gástrico, tudo ligado ao rancor.
E determinadas pesquisas se deram ao trabalho de desenvolver técnicas para tentar fazer as pessoas se desvincularem daqueles sentimentos. E o índice de reclamações, até mesmo de busca ao auxílio do médico, reduziu significativamente. A reportagem que eu optei por trazer é uma que foi da CNN, da jornalista Stephen Dornelas. No ano de 2011, ela procurou o Dr. Charles Ransom, que é um especialista norte-americano vinculado à saúde mental, para consultar a respeito da incidência do ódio sobre o organismo físico. E na época ele mencionou que a comunidade médica estava buscando uma mobilização para incluir um novo mal, vamos dizer assim, um novo diagnóstico para os casos que vinham batendo nos consultórios médicos. O que eles chamaram de PTED, que no inglês seria Psychotraumatic End Treatment Disorder, quase que eu esqueci. Traduzindo, é transtorno de amargura pós-traumático. O que é? As pessoas que passam por uma situação de dor, uma situação traumática, que pode ser causado por alguém ou por alguma circunstância que lhe, vamos dizer, tolhe ou lhe causa danos, lhe causa perdas significativas. Quando elas acumulam, vamos dizer assim, essa amargura, esse rancor, isso começa a trazer uma série de consequências físicas. E ele trouxe uma explicação que eu nunca tinha parado para observar por esse lado. Ele fala que quando nós passamos por uma situação de raiva, digamos que alguém chega e, vamos dizer assim, displicentemente ou voluntariamente bate no seu carro, ou causa um dano a um filho seu, ou lhe causa um prejuízo, ou qualquer coisa, uma maledicência, alguma coisa que te incomoda e que te fere muito. Geralmente, nesse horário, a raiva vem à tona, e é natural. Nós alteramos, vem uma taquicardia, uma alteração da frequência, vem um aumento de pressão. Por quê? Porque nós nos preparamos para entrar numa briga, para entrar num combate físico. Então o organismo começa a angariar capacidade de bombeamento sanguíneo, capacidade respiratória, para que você possa ter, vamos dizer assim, recursos para vencer aquela luta. Por isso acontece esse desequilíbrio. Só que o organismo não é tão inteligente quanto nós somos na nossa parte psíquica e na nossa parte racional. Os nossos pensamentos são capazes de desencadear no nosso organismo reações como se vivêssemos uma situação real. Tanto que quando nós lembramos uma situação de perigo que tenhamos passado, o mal-estar vem à tona do mesmo jeito. Então, quando o ser humano mantém uma postura rancorosa, que faz, vamos dizer assim, cultivar aquela raiva e ela se prolongar, quando ela se manifesta, o organismo começa a agir para vamos dizer assim, essa preparação para uma batalha. É natural. Se fôssemos brigar, seria vantajoso, mas não vamos. E aí? Aí que as consequências são alteração da pressão arterial. E existem também umas alterações em uma série de elementos químicos que circulam no nosso organismo. Uma delas chamada a vitamina C reativa. Mas o que causa isso? O excesso dessas circunstâncias, estando, vamos dizer assim, continuamente durante os momentos de raiva em nosso organismo, vai trazer problemas cardíacos e também em diversas outras partes do corpo. A saúde está sempre ligada a equilíbrio. Qualquer desequilíbrio é prejudicial.
tudo que se busca na medicina é o reequilíbrio de todos os sinais e de todos, vamos dizer assim, as medições que nós temos no nosso organismo. Então, quando isso vem, também vem a frequência cardíaca mais alta. As pessoas que são rancorosas, elas já foi constatado em exames que geralmente trazem consigo a frequência cardíaca mais alta do que as pessoas que não carregam esse rancor. E, consequentemente, segundo fala, então, o Dr. Charles Ransom, as pessoas que embrenham pelo lado do rancor estão sempre mais propensas, a palavra é forte, a morrer por problemas cardíacos e por outras doenças. Ele não falou adoecer, não. Estão mais propensas a morrer em consequência disso. E olha como ele coloca: a amargura é um solvente desagradável que corrói todas as coisas boas. E eu me recordo que antes de ler isso, eu sempre usava uma frase nas palestras que dizia: o rancor é um veneno que nós tomamos quando queremos que o outro morra. Só que quem ingere somos nós. Então, todas as consequências dessa preparação passam a, vamos dizer assim, a nos corroer de dentro para fora. E segundo ele, os efeitos vamos dizer assim, cardíacos causados por esse problema são tão fortes, causados por esses estados mentais, que estão sendo provados que eles são tão perigosos quanto os efeitos causados pelo tabagismo. O Brasil tem uma campanha de combate ao tabagismo que eu vou dizer que é exemplo para muitos países do mundo. Lá fora fuma-se muito mais do que aqui, porque a consciência está vindo à tona dos riscos que isso traz. Eu não estou aqui querendo condenar ninguém não, pelo amor de Deus, só estou pegando como exemplo. O que se para pensar agora é que aquilo que nós não damos valor, que é o peso do rancor, está sendo considerado tão danoso para o organismo quanto o tabagismo. Então, se eu estou preocupado com alguém que está assoprando fumaça de cigarro do meu lado, às vezes eu não estou preocupado com o que está dentro de mim, me corroendo como se fosse uma praga, causando danos de dentro para fora. A psicologia profunda faz uma avaliação muito interessante a respeito da raiva e do rancor. Segundo eles, ser feliz é o que eles chamam de psicologia da autotransformação. O que é a psicologia da autotransformação? É aprender a lidar com as diferenças. Nenhuma pessoa é igual a outra. Lidar com as diferenças é o nosso grande transtorno. Porque nós nos irritamos ou causamos irritação quando pensamos ou agimos de forma diferente do outro. Então, aprender a lidar com as diferenças é sim uma força tremenda para evitar causar os rancores, causar as raivas. E segundo a visão deles, o perdão nada mais é do que dar o direito de cada um ser como é. Nós não temos o direito de nos impor aos outros. Gente, vamos parar para raciocinar. Desde 1700 e pouco, desde a época da Revolução Francesa, que falou-se de ideais de igualdade, liberdade e fraternidade, que a liberdade se tornou uma grande alavanca e uma grande meta que a comunidade ou que a humanidade tenta alcançar por todo lado. Tanto que procura-se trabalho escravo, tanto que fala-se em liberdade de expressão, tanto que se combatem, vamos dizer, as tiranias e os governos autocráticos. Então, tudo que nós queremos é liberdade. Não se chama os relacionamentos que são intensos e às vezes até viciosos, de relacionamentos desequilibrados pela falta da liberdade. Perdoar é dar o direito do outro ser como ele é.
Ele não tem que ser igual a nós. Nós prezamos pela nossa liberdade de ser e de pensar. Segundo Kardec, na questão do Livro dos Espíritos, onde o homem goza de total liberdade no pensamento. E essas discordâncias são não darmos direito das divergências de pensamento. Quantas brigas matrimoniais, quantas brigas de namorados ou quantas brigas entre amigos são simplesmente por divergência de pensamento, por torcer por um time de futebol diferente, por ter postura política diferente. Cada um tem essa liberdade. Se nós queremos a nossa, nós temos que aprender a dar a liberdade ao outro. A verdade é que nós não paramos para analisar o que é o pensamento de raiva. Quando nós pensamos, nós estamos nos deixando manipular. Eu vou criar um exemplo prático. Digamos que tivéssemos uma festa na comunidade, daquelas festas que vão até altas horas da noite, que o pessoal gosta de beber, e que às vezes sempre tem alguns que exageram, e que acabam chamando a atenção. Digamos que nós estivéssemos nessa festa. Terminando a festa, eu procurasse aquele que fez o maior escândalo, e que todo mundo percebeu que exagerou, e falasse, me leva para casa, e desse a chave do carro na mão dele. O que vocês achariam? Eu sou louco. Só que nós fazemos isso diariamente. Não com um carro, mas com nossas vidas. Quando uma pessoa exagerou na bebida, vamos dizer, como é o caso do exemplo, ela encontra-se desequilibrada, incapacitada para dirigir e até para tomar decisões com, vamos dizer assim, com equilíbrio. Quando uma pessoa se irrita, explode ou nos agride, ela se encontra em pleno equilíbrio? Quando ela faz isso, ela está nos convidando a embarcar no desequilíbrio dela. Eu posso deixar que ela me conduza ou não. Eu posso me manter sereno. No momento que eu não consigo, que eu preparo ou dou uma resposta, eu me deixei conduzir também para a zona do desequilíbrio. Como eu revidei, ela vai agredir com maior ferocidade ainda. E eu, provavelmente, que já me desequilibrei, vou reagir com maior agressão ainda. No final, isso pode terminar em agressões absurdas, se não partir até para agressão física, quiçá não uma coisa até mais grave. Então, no momento que a pessoa nos faz isso, nós estamos entregando não a direção de um carro, nós estamos entregando naquele momento a direção das nossas vidas para uma pessoa que está nitidamente desequilibrada. E nós não pensamos nisso. Só fala, eu não vou levar desaforo para casa. E não pensamos na loucura que estamos embarcando. Algumas pessoas falam assim, mas quem perdoa tem que esquecer. Quem perdoa, esquece. Então, primeiro vamos fazer uma separação. Lembrança é uma atribuição da memória. Eu tenho uma memória, graças a Deus, privilegiada na idade que eu estou. E consigo lembrar muita coisa. Se depender de eu esquecer, eu vou falar que eu não perdoo ninguém. Porque eu posso até querer bem a pessoa, mas eu lembro do que aconteceu. São distintas as coisas. Agora, a forma de não devolver o mal como um mal, isso depende de mim. Isso depende exclusivamente de mim. Como que vem a situação da lembrança? Tem gente que nem lembra. A verdade é que nós lembramos daquilo que damos importância. Se eu saio daqui e sofro um assalto ou alguma coisa, e que, vamos dizer assim, me tiram um valor acima do que eu espero ou do que eu estou habituado a perder, naturalmente isso vai ficar gravado. Agora, eu saio daqui,
passando por algum lugar, de repente eu noto que sumiu uma nota de R$2, ou até uma nota de R$10 do meu bolso. Vou lembrar, mas perdeu. Daqui a dias, eu não vou nem lembrar mais que isso aconteceu. Por quê? Porque eu não dei importância ao evento. Quando se fala do perdoar e esquecer, é que as pessoas que têm capacidade de dar menor valor às agressões, não vão gravar aquilo, frisar aquilo em suas memórias. Não vão botar um post-it falando, não esquece não, hein? Então, aquilo vai apagar naturalmente, sobreposto por coisas de maior importância. Por isso que às vezes nós não lembramos o que nós comemos na semana passada. Não damos valor, comemos mecanicamente. Aos problemas que nós resolvemos no trabalho, a maioria a gente não lembra do que aconteceu. Entendeu? Então, não dar valor é o que faz simplesmente ser esquecido. Segundo a psicologia profunda, o perdão é a chave da felicidade. E essa chave, na verdade, é nunca devolver o mal com o mal. Quando eu comecei a pesquisar sobre isso, eu vi uma posição muito interessante, colocada por Humberto Roden, numa de suas obras. Ele fala que o rancor é um conflito de egos. Quase sempre que a gente pensa numa agressão e no rancor, a gente pensa em alguém agredindo, culpado, e alguém agredido, inocente, vítima. Mas a colocação dele também tem muita sabedoria. É um conflito de egos. Primeiro, por quê? Uma pessoa que tenha equilíbrio, tenha maturidade, é capaz de tolerar diferenças e não causar uma agressão. E não causar uma ofensa, não causar danos a outrem. Agora, no momento que o ego dela fala mais alto, a necessidade de se impor a tudo e a todos, ela sobe e agride. Então, um ego falou. Se o ego que está do outro lado é capaz de compreender as palavras de Jesus, se for desconvidados para uma festa, sente-se no último lugar e não no primeiro, ou seja, conservarmos a humildade, nós nos tornamos imunes à humilhação. O que é a humilhação? É alguém nos colocar numa posição inferior à que nós achamos que estamos. Isso que nos ofende. Se nós temos a humildade e o equilíbrio para lidar com aquela ofensa, compreenderemos a infantilidade daquela ação, o desequilíbrio do agressor, e naturalmente poderemos menosprezar tudo aquilo, e tudo acaba como se nada tivesse acontecido. Mas, quando o meu ego fala mais alto, eu não aceito que alguém me distrate, eu não aceito que alguém me coloque nessa circunstância, eu não aceito que alguém faça tal coisa comigo, naturalmente o meu ego grita pela resposta e cria a raiva ou o rancor. Então, se não existem dois egos inflados, não existe, vamos dizer assim, ofendido nessa história. Uma situação muito interessante também que eu encontrei é a respeito das pessoas que começam a se permitir levar demais para o lado da raiva e do rancor. Por quê? A maioria não percebe, mas às vezes isso chega a tal ponto que é capaz de criar uma dependência psicológica, tal qual existem as dependências químicas. Tem pessoas que se prendem a um rancor de tal forma que fazem daquilo um objetivo de vida. Às vezes é tão forte que o rancor é mais importante até do que a sua capacidade ou necessidade de viver. Às vezes a pessoa passa por cima do racional.
Não tem cenas que a gente vê aí, passando pelo WhatsApp, do sujeito que foi xingado, vai lá, dá uma volta, some com o carro e volta, joga o carro igual um louco em cima do outro? Ou que dane-se, quebrando o próprio carro, sai batendo o carro dele, não batendo no outro propositalmente? Passa por cima, vai para o lado da insanidade. E essas pessoas se tornam dependentes disso. Acabam conservando, e aquele ódio pode virar, vamos dizer assim, quase que um objetivo de vida, uma necessidade de vingança. E uma outra situação também interessante é que quase sempre as pessoas que conservam o rancor de uma forma bastante presente em suas vidas, acabam por ser pessoas que vivem mal. Elas acabam estando sempre mal com as pessoas, acabam estando sempre desconfortáveis e acabam por se irritar quando veem outras pessoas sendo felizes. Às vezes uma pessoa está numa boa, não está lhe causando mal nenhum, mas ela, no desconforto, no inferno interior que ela criou, ela quer que outros compartilhem a dor que ela tenha. Como que eu posso estar aqui tão infeliz e ele está lá tão feliz? Essa é a colocação de Joseph Murphy. Ele foi um autor de livros de autoajuda, um dos mais importantes, tem best-sellers espalhados por todo mundo. Ele desencarnou no ano de 1982. Então, o ódio é capaz de assumir essa postura. Quando nós consultamos a doutrina espírita, seguindo a mesma linha de Humberto Roden, nos é colocado o seguinte: a ofensa depende do grau evolutivo do espírito ofensor, como eu mencionei, e do grau do espírito ofendido. Então, nós estamos medindo nível evolutivo moral quando nós falamos de ofensa. Um exemplo muito prático é que uma vez uma repórter foi entrevistar Mahatma Gandhi nos seus últimos anos de vida. Para quem não conhece a história, ele libertou a Índia através da não violência, mas para isso ele teve que enfrentar o sistema e sem agredir, e para isso ele foi agredido, foi preso inúmeras vezes, foi, vamos dizer, tratado a pauladas, literalmente, e agredido de todas as formas possíveis. Então a repórter perguntou: você conseguiu perdoar todas as pessoas que te ofenderam na vida? E ele respondeu: eu nada tenho para perdoar, porque ninguém nunca me ofendeu. Tudo aquilo estava abaixo do pensamento, abaixo, vamos dizer assim, do ego dele. Pois bem, então nós voltamos à Bíblia, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos 23 e 24. Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes do vosso irmão, tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto do altar, e ide antes reconciliai-vos com os vossos inimigos. Aí nessa hora eu penso, até aqui nós falamos de teoria. Aí eu me recordo palavras do ex-presidente norte-americano Jim Carter. Isso ele falou numa palestra em rede nacional, ouvida por várias partes do mundo, até posteriormente. Perdoar é uma das coisas mais difíceis que o ser humano pode fazer. A maioria não tem coragem de falar em público, mas a maioria carrega essa dificuldade. Nós queremos dizer que somos capazes de perdoar, porque nós queremos vender uma boa imagem perante as pessoas. Mas a grande maioria tem uma verdadeira parede de concreto que separa a mágoa do perdão. É muito difícil lidar com isso. Só que quando nós encontramos as colocações de Paulo de Tarso, ele colocava o seguinte, numa psicografia, nas obras de Kardec: o esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. O rancor é sempre um sinal de baixeza, de inferioridade. E isso tem tudo a ver.
se nós lembrarmos que as pessoas mais evoluídas são capazes de dar menor peso e menor importância, enxergar uma infantilidade. Grande parte das pessoas aqui, ou é ou já foi pai, e já pode ter enfrentado, vamos dizer assim, uma reação dos filhos quando pequenos, quando você tenta tirar um doce antes da hora da comida, quando você tenta impedir de fazer alguma coisa na hora errada, ou quando você tenta impor alguma coisa. Às vezes ele fica revoltado e falar: eu não gosto mais de você, eu não te amo mais, ou nos casos mais violentos até dar soco na nossa perna, e que a gente ri, porque é engraçado. Apesar de ser uma violência, a gente sabe o quão inofensivos são aquelas agressões. E no amor que nós conservamos, nós superamos, desprezamos para continuar a tratar do processo educativo que a gente está colocando. Agora, se nós observarmos as pessoas que estão ao nosso redor e que grande parte das vezes são os nossos agressores, como crianças espirituais, vinculando ao raciocínio de Paulo, que cada vez que existe a agressão e cada vez que existe o rancor, é um sinal de inferioridade, nós estamos falando de pessoas que não evoluíram e que, consequentemente, estão na infância ou na adolescência espiritual. E todos nós estamos, porque nós estamos encarnados no mesmo mundo de expiação e prova. Então, se nós observarmos que isso é uma atitude infantil, nós teríamos a capacidade de olhar tal qual olhamos a criança que nos faz isso. Só que aí nós precisamos elevar, nem que seja momentaneamente, o nosso nível de interpretação. Ou seja, mecanicamente ou forçosamente evoluirmos por alguns instantes. Se conseguir evoluir continuamente, parabéns. É para isso que nós estamos aqui. Temos que recordar que a reação de raiva, quando qualquer coisa acontece, nós não podemos nos culpar, porque é uma coisa natural. Se eu esbarrar com a mão numa chapa quente, vai queimar. E a reação é tirar, é a proteção do organismo. A reação da raiva perante uma agressão é preparar você para a briga. É natural e é inevitável praticamente. Agora, o que nós vamos fazer com isso depois? Desprezar como os 10 reais que caiu do bolso e nós não vimos? Ou vamos considerar um cavalo de batalha? Uma luta, uma bandeira que temos que levantar e lutar por tempos e tempos para desfazer aquilo. Se nós colocarmos dessa forma, nós estamos eternizando a raiva e criando voluntariamente, premeditariamente, o rancor. Pois bem, se Jimmy Carter teve a coragem de falar que é difícil de perdoar, eu tenho uma notícia muito boa para vocês. É possível. E é possível aprender a perdoar. Teve uma pesquisa que foi realizada pela Universidade de Stanford a respeito de perdão. Como assim? Observando a incidência de consequências físicas no organismo por parte daqueles que conservavam o rancor, eles resolveram fazer um trabalho, um treinamento para ver se, dirigindo essas pessoas para um processo de perdão, se conseguiria, seguindo o raciocínio lógico, trazer também consequências para os males reclamados. Então, eles fizeram o seguinte: eles juntaram 259 pessoas. Todas essas pessoas, na faixa de 40, 41 anos de idade, tempo suficiente para a gente já ter acumulado as mágoas pela vida fora, e essas pessoas carregavam rancores, mágoas mal resolvidas. E resolveram que elas seriam expostas por 6 semanas seguidas a uma sessão de 90 minutos por semana, no qual seriam feitas apresentações que tinham imagens que levavam ao pensamento de perdão,
discussões cognitivas que levassem a pessoa a raciocinar para a necessidade do perdão e conversas em grupo. Tudo isso tentando incentivar a pessoa a desenvolver dentro de si a capacidade de perdoar. 6 semanas de apenas 90 minutos cada uma. O resultado final foi: 70% das pessoas relataram menor sensação das dores que sentiam. 13% das pessoas relataram que aquele ódio que fervilhava, que dava sangue nos olhos, houveram diminuído significativamente. 27% delas relataram redução nos sintomas como desconfortos gástricos, dores nas costas, tonturas, dores de cabeça e coisas similares. 15% delas descobriram que estavam tendo muito menos estresse. E 34%, um pouquinho mais do que 1/3, sentiram a partir dali vontade de perdoar as pessoas que as houveram agredidas. Gente, são 6 semanas de 1h30 cada uma. E se fossem 12 semanas? E se fossem 2 sessões de 90 minutos por semana? Com certeza o resultado seria ainda maior. Então, se numa situação dessa é possível obter um resultado significativo, por que não é possível para nós? Com certeza está ao nosso alcance. Pois bem, mas alguém sempre levanta a mão e fala assim: mas eu não estou numa palestra dessas, mas eu não tenho essas discussões cognitivas, eu não tenho esses métodos que estão usando. Eu não tenho como ter esses recursos em minhas mãos. Mas o mesmo Dr. Charles Rayson nos dá, vamos dizer assim, terapias que nós podemos adotar para mudar essa questão dentro de nós. Primeira delas, desabafar. Acha alguma pessoa de sua confiança, fale, solte o que você está sentindo, deixe sair, colocar para fora. Porque às vezes nós concentramos aquilo dentro de nós e é como se fosse um ovo colocado numa chocadeira. A tendência é ele eclodir. Então, colocar para fora é dar vazão, é diminuir a concentração dessa raiva dentro de nós. Uma outra coisa que ele sugere é que nós passemos a assistir às notícias, jornais. Por quê? Porque quando nós temos contato com as notícias, nós vemos que existem pessoas que também têm problemas. Às vezes, problemas muito mais graves do que os nossos. E isso pode servir, nem para todos, mas para muitos pode servir, de uma base para a construção de um conforto dentro de si mesmos. Dá para ajudar. O negócio é tentar com todos os métodos possíveis para descobrir qual deles é mais efetivo em nós. Uma outra situação, por que não tentar dialogar com a pessoa que nos causa o mal-estar, que nos agride ou que nos causa isso? É uma possibilidade, mas aqui a gente tem que deixar uma ressalva. Existem desavenças de relacionamentos doentios, que às vezes esse contato pode desencadear agressões ainda maiores. É muito comum quando a gente fala em tentativa de diminuir o rancor entre ex-cônjuges, quase todos os diálogos terminarem e aumentarem a agressão e a coisa simplesmente piorar. Então tem que ser uma avaliação feita por quem está vivendo para saber se é possível isso. Se não, às vezes, por que você não escreve uma carta para aquela pessoa, explicando o que está acontecendo? Mas antes de postar, peça a alguém de sua confiança para ler, para fazer uma avaliação crítica, para saber se você não está colocando mais lenha na fogueira, ao invés de tentar apagar o problema. Outra coisa que ele coloca é: tenta avaliar a condição mental de quem está te agredindo. Muitas vezes nós vivemos situações que alguém nos agride diariamente. Só que, às vezes, a pessoa não tem noção que aquilo é uma agressão. Às vezes a pessoa
por cultura ou por algum tipo de pensamento, não vê aquilo como algo que faz tanto mal assim, vê como uma bobeira. Então, isso tem que ser levado em consideração. Claro que se torna mais fácil um diálogo. Agora, se não, caso seja uma agressão mesma, vamos passar a entender que aquela pessoa é a verdadeira doente. Vamos recordar que nós estamos bem conosco mesmos. Aquela pessoa vive uma doença dentro dela e que causa a agressão pelo desconforto desequilibrado que ela tem. Então, ainda que sejamos nós os ofendidos, temos a possibilidade de enxergar no outro mais do que um agressor, mas um verdadeiro doente. Já viu aquelas cenas que às vezes a pessoa tem algum tipo de mal, algum tipo de problema? Eu não entendo de doenças, não sou da área da saúde, mas que às vezes você tem que tirar a língua da pessoa, porque senão ela vai se sufocar, e que ela morde o seu dedo. Às vezes morde de sangrar. Mas por que você não fica com raiva? Porque você entende que aquilo não é voluntário, é uma doença. Se nós entendermos as agressões como uma doença, que por mais que seja voluntária, não deixa de ser involuntária, porque é a incapacidade da pessoa de lidar com aquela necessidade de maturidade que ela tem, nós temos condições de enxergá-lo como um verdadeiro, vamos dizer assim, uma pessoa digna de compaixão. Claro, está me doendo. Isso é uma forma para eu compreender e tentar mudar isso aí. Quinto lugar. Perceba que você, quando fica com raiva, não está devolvendo mal àquela pessoa. Você está fazendo mal para si mesmo. Recorde o desequilíbrio todo que causa no organismo e que nós estamos nos envenenando. Nós estamos plantando aquilo que nós vamos colher ali na esquina. Uma dor de cabeça crônica, pode ser fadiga, pode ser artrite, pode ser dor nas costas, pode ser uma gastrite. Tudo causado por estarmos fazendo questão de cultivar esse rancor. Agora, dentro do meio espírita, tem uma saída que já aprendi lá atrás, e que se assemelha à das notícias, que é: faça caridade. Aprenda a ir em busca de quem está necessitado. Falta tempo, falta oportunidade. Crie o tempo, porque quando a gente quer fazer uma viagem, quando a gente quer realizar uma cirurgia plástica ou alguma coisa assim, quando a gente quer participar de um futebol, quando a gente quer fazer qualquer coisa que é agradável, nós criamos oportunidade. Crie oportunidade, então, não como se você fosse lá para ajudar, mas como sua própria necessidade, como uma terapia. Nós não perdemos horas esperando em consultórios médicos, não perdemos horas em filas para exames. Faz isso, porque quando você tem contato físico, deixa de ser um problema virtual como está na televisão. Você vê nos olhos da pessoa o sofrimento, você vê a falta de comida dentro do prato, você vê um filho tendo problemas de saúde na cama, e você pode tocar e sentir a febre. Torna, vamos dizer assim, tangível a dor do próximo. E nessa hora, a nossa tem que ser menor. Eu me recordo que quando eu tinha uma empresa da área de eletrônica, uma vez, um funcionário que era extremamente importante para mim, um dos principais, faltou ao trabalho sem avisar. Aquilo me deixou irritado, porque naquele dia eu tinha compromissos absurdos que dependiam dele. Eu pensei, é raro, mas de vez em quando ele atrasa, mas logo hoje, como que hoje ele foi fazer isso comigo? E eu saí da empresa, correndo, fui até a casa dele, não para brigar com ele, mas para, pelo amor de Deus, como que você faz isso comigo hoje? Quando eu cheguei na casa dele, que eu bati na porta, falei, aconteceu alguma coisa? Ele simplesmente falou, minha filha fugiu de casa. Todos os equipamentos pareciam estar consertados, porque meus problemas desapareceram.
O problema do outro sempre causa esse choque. E quando nós temos esse choque, as nossas reações são menores. Uma outra circunstância é, às vezes, bota aí um casal, que o marido ou a esposa foi traído. Gente, às vezes a gente fica martelando naquilo. Por que não virar a página? Por que não, ao invés de sentir a raiva, viver a vida que tem pela frente? Passa a página e vai para o capítulo seguinte. Às vezes, no capítulo seguinte, você não vai encontrar o retorno daquela pessoa, ou você não vai, talvez, encontrar a reconciliação, mas talvez você encontre uma situação muito melhor, ou uma relação menos degradante do que a que você está vivendo. Eu não estou querendo com isso, pelo amor de Deus, incentivar os rompimentos, não. Eu estou querendo desvincular o rancor das circunstâncias traumáticas que a gente passa. Agora, acima de tudo isso que nós mencionamos aqui, aprenda a perdoar a si mesmo. É extremamente comum a pessoa, quando sai de uma situação dessa, que está rancorosa, que alguém está agredindo, muitas vezes ela começa a se culpar pela ação agressora do outro. Se é a esposa, começa a se culpar pelo marido ter traído. Se é uma pessoa que foi agredida, é porque eu não agi, e começa a puxar para cima de si mesma. E com isso muda de rancor, que seria uma coisa grave, somente ele, para uma sensação de autopiedade, que é um veneno ainda maior. Quando nós passamos a não nos perdoar, nós não nos damos o direito de recomeçar. Nós não nos damos o direito de passar por cima. Nós temos que aprender que errar, todo mundo erra, errar é humano. A saída é, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, não é assim que fala a música? Às vezes não parece simples, mas no fundo é assim que as coisas se resolvem. Não tem tombo que não possa ser resolvido através do esforço de se levantar. E nós precisamos criar essa coragem de ir em frente e aprender a desvincular daquilo tudo. Recordemos que a terra que nós estamos, esse mundo de expiação e prova, é, na verdade, um grande hospital. Quando Cristo nos pede e fala que todas as leis estão contidas no fazei ao próximo o que gostaria que fosse feito a ti mesmo, nós temos aí que o único motivo pelo qual estamos encarnados é aprender a convivermos uns com os outros. Aprendermos a lidar com as diferenças. Eu falo, deixa esse perdão aqui para depois. Não, esse perdão é o motivo de eu estar aqui. Não existe nenhuma outra prioridade na vida que não seja aprender a respeitar essas diferenças. Então, isso tem que ser a nossa verdadeira bandeira de guerra. Isso tem que ser o nosso verdadeiro objetivo de vida. Como espíritos e como seres encarnados que não querem colher as consequências no próprio organismo físico. Se estamos num hospital, recordemos que todo hospital tem uma UTI. E eu vou tentar encerrar com um caso aqui que seja interessante. É o caso de Nelson Moraes. Por quê? Se todo hospital tem uma UTI, para onde se vão os doentes mais graves, o nosso também tem. E a UTI da necessidade de perdão é o nosso lar. Nós temos uma UTI personalizada para cada pessoa. E é lá que estão os principais casos de ódios que não foram solucionados pelo diálogo. Os ódios que não foram solucionados pelas atitudes de equilíbrio. Nelson Moraes, espírita, isso aí está publicado no livro Perdão, o Caminho da Felicidade. Ele vivia uma vida pacata, com uma esposa, com 2 filhos, um com 1 ano e 3 meses e com outra criança de 2 meses de idade. Tinha seu negócio próprio e a vida ia bem. Isso era na década de 60. Até que um belo dia, quando ele levanta de manhã e passava no quarto das crianças, antes de ir para o trabalho, ele constata que o caçula tinha tido morte súbita. Ele foi ao chão. Puxaram o tapete. O mundo da família caiu. Um desequilíbrio. Quando ele ainda estava no processo de preparação para o funeral,
A mãe dele, que era médium, estava próximo dele quando ele estava diante do corpo do filho que estava para ser colocado dentro do caixão, ainda na mesa. Naquela hora a mãe relata que viu uma imagem de uma mulher que dava gargalhadas na maior altura, enquanto tudo aquilo se desenrolava. Quando ela relata para o filho, Nelson, que era espírita, ele tinha uma consciência. Alguma coisa eu fiz lá atrás. E essa pessoa está me cobrando o mal que eu tenha cometido. Deixou passar. O problema é que a partir do momento que retoma a vida, o casamento perdeu o equilíbrio. A esposa passou a ser agressiva, violenta com ele, sem motivo, o tempo todo. E ele não conseguia entender aquilo. Ou melhor, até imaginava. Eles tentaram uma outra gravidez. E veio um outro filho, mas aquilo não sanava. A empresa começou a passar por desequilíbrio, ele chegou a enfrentar até falta de alimento dentro de casa, ou falta da presteza do pagamento do aluguel. Então, diante de tudo aquilo, a vida estava se tornando completamente desequilibrada. E o filho, que começara a crescer, de 1 ano e meio, começa a relatar que via o vulto de uma mulher passando dentro de casa. Ele entendia, é ela. E ele, nas suas orações, conservava um pensamento pedindo perdão por qualquer coisa que ele tivesse feito. Até que um belo dia, quando a esposa chega para ele para falar alguma coisa, ela se irrita, começa a gritar e parte para a agressão física. Ele imediatamente se coloca em oração. Ela cai no chão e ouve a voz de uma mulher que se manifesta, porque a esposa, apesar de não frequentar, era médium. Seu desgraçado, eu vou acabar com você. Eu vou acabar com você. Ele sabia que era ela. Continuou a rigorosidade das suas orações. E os dias se passaram. Aquelas brigas, agora com agressões, passaram a acontecer 2, 3 vezes por semana. Até que chega o ano de 1971. No ano de 1971, certo dia, a esposa estava com o irmão dela, ou seja, o cunhado do Nelson, na sala conversando com ele, quando mais uma vez a manifestação aconteceu. E dessa vez não era mais gritaria, mas o espírito chorava. Chorava. Então Nelson entendera que ali talvez ele tivesse atendido. Então ele também chora e estabelece um diálogo. Me perdoa, nunca mais, eu mudei, eu não sou mais aquela pessoa. E quando cessa o choro, um orientador espiritual utiliza-se do irmão da esposa dele para manifestar-se. E fala que nessa casa, hoje foi recebida uma grande graça. Por quê? Deus abriu a porta da reconciliação através da família. E falou, preparai o berço, que dentro de alguns meses, uma linda garotinha de olhos claros vai nascer. A nossa companheira será sua filha. Aí nós podemos imaginar, graças a Deus resolveu tudo em paz. No ano seguinte, por mais que a esposa fosse um pouco cética, nasce a garotinha de olhos claros e começa a verdadeira agonia. Nelson tentava tocar na garota, a garota gritava. Gritava como se estivesse sendo atingida por 1000 agulhas. E ele não podia nem segurá-la. E não é dizer que tinha que colocar no colo da mãe. Ele poderia entregar na mão de qualquer pessoa. A criança acalmava, menos na dele. E ele permanecia nas orações. Ele sabia que era o desafeto do passado que impedia. Então, enquanto as pessoas podiam brincar com sua filha, ouvir as primeiras palavras, trocar as primeiras frases, quando ele se dirigia a ela, ela não respondia. Quando ele se aproximava, ela agarrava na saia da mãe e não deixava ele se aproximar. E ele começa a ver que era impossível alcançar aquilo nessa vida. Por mais que ele orasse, ele não conseguia alcançar o amor daquela criatura. Até que um belo dia, quando ele para o carro em frente de casa, estava a esposa com a criança, e ele já sabia que ela, naquela hora, corre para o colo da mãe, que ele para o carro, a menina imediatamente olha para ele. Ele olha e tenta esboçar o sorriso de sempre. Naquele dia ela sorri. Tinha próximo de 6 anos de idade. Corre e lhe dá um abraço. E naquele instante, foi desfeito um laço de ódio
que não foi desfeito por bem numa circunstância muito mais simples, talvez séculos ou décadas antes. Nós temos em nossa mão a capacidade de mudar o nosso destino, de criar algo melhor. Nós somos arquitetos do nosso futuro. Nós temos a liberdade de semear, apenas temos a responsabilidade de colher o fruto daquilo que semeamos. Quando nós continuamos a manter o rancor, nós não somente estamos criando um caso desse que pode vir a ser o nosso futuro, como damos exemplos. Grande parte das crianças que hoje manifestam-se com frases de ira, com frases de raiva, são os exemplos que são copiados dos pais que ainda não foram capazes de colocar o perdão em suas vidas. Recordemos que cada dia, cada momento, como aqui agora, quando nós passamos diante das pessoas, nós estamos escrevendo uma página na vida de cada um. Perguntemos, o que é que eu estou deixando escrito? Eu estou de acordo com os preceitos do Cristo, que me propôs fazer ao outro que gostaria que fosse feito a mim mesmo? Ou vamos além? Ele não nos pediu somente amai o vosso semelhante. Ele diz, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não é como vocês sabem, é como eu fui capaz de amar, de uma forma incondicional, que após ser julgado, após ser desprezado, após ser cuspido, após ser coroado, após ser banido de uma sociedade e no extremo, pregado numa cruz, fui capaz de olhar todos aqueles que atiravam aplausos ou palavras de blasfêmia e olhar para o céu e dizer, perdoa-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Muito obrigado pela atenção. Boa noite.